Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a derivada da função vetorial, ela vai seguir as mesmas regras que nós aprendemos em cálculo para a função real, certo? Por quê? Porque a função vetorial, na realidade, é uma composição de funções, ok? Então, vamos ver aqui a definição que nós temos. Olha. O teorema a seguir fornece o método conveniente para calcular a derivada de uma função vetorial R por derivação de cada componente de R. O que significa? Vamos lá, vamos ver o teorema aqui. Se R de t é igual a F de t, G de t e H de t. Então, o que nós estamos falando? Eu tenho uma função vetorial R, que ela é composta de três funções. A função F de t, a função G de t e a função H de t. E aí, qual é a proposta? Separar essas funções. Nós já tínhamos colocado lá que F de ti mais G de tj mais H de tk. Ok? Então, a função F se relacionando com o vetor I, a função G com J e a função H com K. Certo? Onde F, G e H são funções diferenciáveis. Então, qual é a proposta? Se você quer a derivada da função R, função vetorial R, nós vamos fazer a derivada de cada elemento do vetor. Então, nós temos essa função aqui. Então, nós temos aqui a função vetorial R, R de t. 1 mais t ao cubo. Nós vamos fazer a derivada, hein? I mais 2t menos 5j mais seno de t. Então, a derivada de 1 mais t ao cubo vai ser o quê? A derivada de 1 é zero, né? Porque o fator constante é zero. A derivada de t ao cubo vai ser 3t ao quadrado. E aí eu acrescento i aqui, ok? Eu fiz a derivada só dessa função aqui, que é coeficiente do i. Muito bem. Nós poderíamos até representar de uma outra forma aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, só para ficar bem denotado a derivada. Ó, R', deixa eu colocar uma linha aqui. Opa. R'. Então, o que eu estou fazendo? Vou fazer a derivada de 1 mais t ao cubo, estou botando um apóstrofozinho aqui. A derivada de 2t menos 5. E a derivada, deixa eu botar entre parênteses aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer a derivada de cada uma dessas funções aqui. A derivada de 1 mais t ao cubo, eu ter 3t ao quadrado. Então, mais a derivada de 2t é 2. A derivada de menos 5 é zero, porque 5 é um fator constante. Então, ficou 2j. Mais a derivada de seno de t, cosseno de t. K. Com isso, a gente pode representar o vetor como 3t ao quadrado, 2 e cosseno de t. Ok? Bem simples, hein, pessoal? Então, eu peguei a função derivada, a função vetorial, e fiz a derivada de cada função que compõe a função vetorial. Tá legal? Muito bem. Agora, nessa letra B, ele quer encontrar o vetor tangente unitário. Nós já estudamos lá atrás, em cálculo vetorial, que para eu calcular o vetor unitário, eu tenho que fazer a derivada da função R e dividir pelo módulo dessa derivada, tá? Já que ele quer no ponto t igual a zero. Certo? Então, ó, vetor tangente unitário no ponto t igual a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar essa função que eu já derivei aqui em cima e substituir o t pelo zero. Aqui. Então, aonde tiver t, eu vou colocar zero. Então, 3 vezes o zero ao quadrado. Tá assim.
2j, então 2 não tem t, não fica nada, e aqui cosseno de 0. Okay? Deixa eu colocar esse aqui, parece também. Com isso, ó, 3 vezes 0. 0 ao quadrado dá 0, vezes 3 dá 0. Então, 0i eu teria aqui. Nem precisava, não, mas vamos deixar de 0i. Mais 2j, mais o cosseno de 0 é 1. Então, 1k. E aí o nosso vetor ficou 0, 2 e 1. Beleza? Com isso, nós vamos calcular, então, já que eu tenho R' de 0, quer dizer, eu peguei a função vetorial, fiz a derivada dela e substituí agora o t pelo 0. Então, eu encontrei esse vetor aqui, 0, 2 e 1. E aí eu vou calcular o vetor unitário relacionado a esse vetor 0, 2, 1. Tá? Então, para isso, eu tenho que pegar aqui, né? Então, eu vou substituir esse R de 0 pelo vetor, que a gente já tinha calculado ali em cima. 0, 2 e 1. E o módulo do vetor, a gente não pode esquecer que o módulo é a raiz quadrada, deixa eu pegar aqui, dos seus elementos ao quadrado. Então, eu vou colocar 0 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado. Bom, então, com isso, o nosso resultado aqui fica da seguinte forma. Eu vou repetir esse numerador aqui, esse vetor que está no numerador, né? E o meu denominador aqui, eu vou colocar o resultado direto aqui. Então, ó, 0 ao quadrado dá 0. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1. Então, 4 mais 1, 5. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho um vetor no numerador. Eu tenho um vetor no numerador, que é o 0, 2, 1. E tenho a raiz quadrada de 5 no denominador. O que isso significa? Ora, significa que esse denominador, raiz de 5, ele é denominador de cada termo do meu vetor. Então, eu vou colocar um parênteses maior aqui e vou colocar 3 frações aqui, em terceira fração, certo? Então, os numeradores são o 0, o 2 e o 1. O denominador vai ser quem? Raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Ok? Então, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então, o raiz quadrada de 5, ele é denominador dos 3 elementos do vetor que está no numerador. Só que aqui, 0 dividido por raiz quadrada de 5 vai dar 0, né? E aí a gente já resolve aqui. Então, deixa eu tirar aqui. Vai ficar 0. Não precisa racionalizar, pode deixar só indicado mesmo, tá bom? Por enquanto. Muito bem. Então, olha o que nós fizemos aqui. Nós estamos falando de derivada da função vetorial. E aí, qual foi a proposta? Olha, tem um teorema que nos permite fazer o seguinte. Já que a função vetorial é uma composição de 3 vetores, de 3 funções, f, g e h, se eu quero a derivada da função r, eu vou fazer a derivada de cada uma das funções que compõem o r. Certo? Então, foi isso que a gente fez aqui. No R', eu derivei o primeiro termo, derivei o segundo e derivei o terceiro. Ok? E aí, agora, na letra B, ele queria o vetor tangente unitário. Eu peguei a função que eu fiz a derivada e substituí o t pelo 0. Encontrei o vetor 0, 2, 1. E aí, para calcular esse vetor unitário aqui, eu peguei a fórmula do vetor unitário e substituí o R' de 0 pelo 0, 2, 1, que a gente tinha resolvido na letra A, ali em cima, e dividi pelo módulo desse vetor. Lembrando que o módulo é a raiz quadrada da soma dos elementos ao quadrado. E chegamos nesse vetor aqui, 0, 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5.